Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria, queridos, tê-los novamente conosco, participando da nossa leitura sobre o Catecismo da Igreja Católica, visitando número por número, parágrafo por parágrafo e estudando no Catecismo sobre a oração cristã. Nós estamos no parágrafo 2574, aonde vai falar de Moisés e a oração do mediador. Então acompanhe conosco, você que tem esse desejo de conhecer a doutrina católica, conhecer aquilo que a igreja ensina sobre a oração, nos acompanhe para vermos passo a passo algumas orientações que nos ajudam na nossa vida interior, na nossa comunhão com Deus. Começa a dizer o Catecismo: logo que começa a se realizar a promessa, a Páscoa, o Êxodo, a entrega da lei e a conclusão da aliança, a oração de Moisés é a tocante figura da oração de intercessão, que se realizará no único mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, citando 1 Timóteo 2:5. Também aqui Deus vem primeiro. É Ele quem chama Moisés do meio da sarça ardente. Esse acontecimento será sempre na tradição espiritual judaica e cristã uma das figuras primordiais da oração. De fato, se o Deus de Abraão, Isaque e Jacó chama seu servo Moisés, é porque Ele é o Deus vivo que quer a vida dos homens. Ele se revela para salvá-los, mas não sozinho, nem apesar deles. Chama Moisés para enviá-lo, para associá-lo à sua compaixão, à sua obra de salvação. Há, por assim dizer, uma imploração divina nesta missão. Moisés, depois de longo debate, conformará sua vontade com a de Deus Salvador. Mas nesse diálogo em que Deus se confia, Moisés também aprende a orar, esquiva-se, objeta e principalmente interroga. E é em resposta a seu pedido que o Senhor lhe confia seu nome inefável, que se revelará em seus grandes feitos. Aqui nós estamos vendo Deus chamando Moisés para participar dessa obra de compaixão e de intercessão, como diz o Catecismo. Moisés é um homem chamado dentre o povo para servir aos interesses de Deus. Deus se revela a ele na sarça ardente, quando Moisés está caminhando e percebe que uma sarça não se destrói totalmente, mas há um fogo que fora aceso diante dos seus olhos, e aquele fogo, de dentro daquele fogo, daquela sarça ardente, Deus vai falar com ele, o chamando, o atraindo a essa missão de ser um dos homens que iriam guiar aquele povo, queriam conduzir aquele povo a sair da casa da escravidão para poder peregrinar, empreender um percurso até a terra prometida. E continua o Catecismo no número 2576. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Êxodo 33:11. A oração de Moisés é característica da oração contemplativa, graças à qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Moisés conversa muitas vezes e longamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvi-lo e lhe implorar, e descendo ao povo para lhe repetir as palavras de seu Deus e guiá-lo. Ele é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele falo face a face, às claras, e não em enigma, diz o Senhor, em Números 12, de 7 a 8. Pois Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra,
Números 12, 13. Deus pode contar com Moisés. Deus dialoga com Moisés, Moisés contempla o Senhor e Moisés se sente atraído para dentro desse projeto de Deus. Moisés se abre a esse projeto. Moisés se torna um homem de confiança na sua casa. E o Senhor diz, lá no livro de Números, que Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Um homem dócil, um homem aberto à vontade do Senhor. Aqui a gente já vê uma das características importantes da oração, a humildade. Ser dócil ao Senhor. Se nós entramos na oração, se entramos nessa abertura, nesse diálogo com Deus, é manter o coração também disponível ao Senhor. É saber reconhecer diante dele quem nós somos e quem ele é. Isso me faz lembrar uma frase de São Francisco de Assis, em uma de suas orações, que ele dizia: Senhor, eu sou o que sou diante dos teus olhos e nada mais. Essa humildade, essa clareza, essa transparência de saber o que somos e saber quem principalmente somos diante do olhar de Deus e nada mais. Continua no número 2577. Dessa intimidade com o Deus fiel, lento para a cólera e cheio de amor, Moisés tirou a força e a tenacidade de sua intercessão. Não ora por si, mas pelo povo que Deus adquiriu, durante o combate com os amalecitas, ou para obter a cura de Míriam. Moisés intercede, mas é sobretudo depois da apostasia do povo que ele se manteve na brecha. Salmo 106, 23. Diante de Deus para salvar o povo. Os argumentos de sua oração e a intercessão também é um combate misterioso. Inspiram a audácia dos grandes orantes, do povo judeu e da Igreja. Deus é amor, por isso é justo e fiel. Não pode se contradizer, deve se lembrar de suas ações maravilhosas. Sua glória está em jogo. Não pode abandonar o povo que traz seu nome. Vamos ficando por aqui, mas ao mesmo tempo olhando para essa figura de Moisés. O catecismo nos trouxe essa figura, mostrando que ele é o homem que se coloca no combate da oração. Ele é o homem que se coloca no combate da intercessão não apenas por si mesmo, mas ele intercede, ele ora, ele se torna diante dos olhos de Deus audacioso para pedir por esse mesmo povo. É interessante ver como Moisés vai se tornando dócil àquela missão que Deus lhe confia. Num primeiro momento questiona, mas num segundo momento entende que Deus quer contar com ele. E um dos primeiros modos com que Deus quer agir através dele é através da oração. Ele se coloca no monte, ele suplica e Deus intervém, dando a vitória ao povo de Israel sobre os amalecitas. E é interessante esse texto da Escritura que diz: enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel vencia. E quando Moisés baixava os braços, o povo perdia a batalha. Nos mostra a perseverança na oração, a insistência na oração, que nos ajuda a vencer as batalhas da vida, que nos ajuda a perseverar em Deus, que nos ajuda a colocar-nos na brecha entre Deus e seu povo, orando pelo seu povo. Se queremos, queridos, que Deus nos abençoe, é sinal de amor, é sinal de caridade espiritual também interceder por outros.
Se vemos que na nossa vida é importante termos a graça, a bênção, a fortaleza de Deus, também devemos então, sabendo que Deus nos ama, sabendo que Deus quer o bem para nós, interceder para que Deus também abençoe a todo o seu povo. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e que possamos, nos próximos números e parágrafos, avançarmos no conhecimento da oração, aprendendo com os grandes homens da Bíblia a orar, a nos colocarmos na brecha, a deixar Deus usar também a nossa oração para abençoar também a vida de muitos dos nossos irmãos. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.